você está no canal História para o Enem e Vestibular e Concursos Públicos. E nessa aula nós iremos ver a segunda parte do primeiro vídeo que nós fizemos sobre a história do Egito Antigo, aonde que no primeiro vídeo nós falamos sobre a formação do Egito, o período pré-dinástico e o período dinástico. No período dinástico, que está no primeiro vídeo, que vai estar no link da descrição abaixo desse vídeo, você clica lá para poder ver ele, para depois assistir esse, onde nós falamos sobre o Antigo Império. E aí, após terminar o Antigo Império, nós vamos entrar agora no Médio Império. Mas para finalizar o Antigo Império, a gente temos que falar como foi o seu fim. Vamos lá. Continuação do Antigo Império. Continuação do Antigo Império. O que foi que ocorreu para que o Antigo Império entrasse em decadência? Vamos lá, vamos para o quadro. O enfraquecimento do Antigo Império. Causas do enfraquecimento. Vamos lá. O faraó conquistou amplos poderes. Isso acabou gerando alguns conflitos. Os grandes proprietários de terra e os chefes dos diversos nomos não aceitaram a situação e procuraram por enfraquecer o poder do faraó. Essa disputa acabaram por enfraquecer o poder do Estado. Ou seja, como é que acabou o Antigo Império? Como é que acabou o Antigo Império? O Antigo Império, o faraó como governava e mandava em tudo, o que acontece? Os íxios, os povos nomo, ou os nomarcas que estavam acima deles, que o comandavam, não via isso com bons olhos. O que foi que ele fez? Ele tentou procurar a diminuir o poder do faraó. Após tentar diminuir o poder do faraó, isso começa uma grande guerra, um grande conflito entre eles. E isso acaba enfraquecendo a dinastia faraônica, ou seja, acaba enfraquecendo o poder dele. E, através disso, acontece o chamado primeiro período intermediário. O que foi o primeiro período intermediário? Foi o período que acontece quando o faraó não domina e quando o faraó não está mais no poder entre esse reino. Ou seja, o primeiro período intermediário é quando o faraó não está dominando mais e o poder local volta a ficar no domínio. Após esse primeiro período intermediário e a queda do faraó, começa o Médio Império. Vamos lá. O Médio Império. O Médio Império ele ocorreu a 2100 a 1580 a.C. aproximadamente. Vamos lá para algumas características. Durante o Médio Império, os faraós reconquistaram o poder político no Egito. E a capital passou a ser Teba. Vamos lá. No Antigo Império, a capital ficava em Mêfis. Após começar o período do Médio Império e os faraós se reconquistar e tomar o seu poder, o que é que eles fazem? Ele transfere a capital para Tebas. E aqui acontece grandes coisas, onde nós iremos ver agora, no Médio Império. Após transferir a capital de Mêfis para Tebas, o que é que o faraó? Vamos lá. O que é que acontece nesse Médio Império? Vamos lá. Conquistas territoriais. As conquistas territoriais. O que acontece? O faraó, no Médio Império, ele foi considerado um deus vivo na terra. Ou seja, o faraó, ele governava absolutamente. E ele também era regido pela teocracia. Ou seja, ele mesmo se declarava o deus vivo na terra, o deus Ório, encarnado. Vamos lá. As consequências, o que aconteceu? Vamos lá. Trouxeram prosperidade econômica. Essa prosperidade econômica, trouxeram prosperidade econômica. Vamos lá. Os exércitos egípcios, ao invadir a Núbia, que é chamado a Terra do Ouro, lá eles trouxeram seus ouro, trouxeram seus trabalhos, seus artesãos, trouxeram toda a sua riqueza para a civilização egípcia. E ali eles se adaptaram e ganharam muita autonomia, que conseguiu alavancar a sua economia nesse tempo.
O exército egípcio começou a fazer conquistas militares e territoriais. Aqui o exército ele começou a conquistar as terras vizinhas, começou a crescer, e aqui a gente pode dizer que foi o período de ouro do Egito Antigo. Vamos lá. Período de grande contato comercial com a ilha de Creta e a cidade de Biblos, aonde eles faziam, aonde os camponeses, os artesãos faziam os seus comércios e cada vez mais enriquecia o Egito Antigo. Vamos lá. Os principais faraós do Médio Império. Antes de falar dos principais faraós, a gente vamos ver também que no tempo do Médio Império foi o tempo que os hebreus, ao passar por dificuldade e em busca de novas terras para procurar alimento, os hebreus agora ele migra para o Egito para poder ter uma vida melhor. E foi nesse tempo do Médio Império, foi nesse período que o povo hebreu viveu no Egito. Vamos lá, os principais faraós do Médio Império. Vamos falar só sobre alguns, mas foram outros. Os principais: Menehahat I, 1991 a 1900 a.C., Senuseret I, 1971 a 1926 a.C., Amenemés II, 1926 a 1895 a.C. E ainda houve mais 5 faraós. Nós estamos falando sobre alguns, os principais. Houve mais 5 ainda que governaram essa dinastia. Agora vamos lá. Vamos ver agora o que enfraqueceu também esse poder, o Médio Império. Vamos ver o que foi que enfraqueceu ele, qual foi a decadência que fez esse Médio Império cair também. Vamos lá. Problemas internos provocaram o enfraquecimento imperial por volta de 1760 a.C. O que acontece? Qual foi o problema que aconteceu aqui? Que enfraqueceu? Começaram a guerrear de novo, um contra o outro. Os monarcas começaram a não aceitar de novo, começou a guerrear. E começou a acontecer o quê? Enfraquecer de novo esse reino. Porque aquele tinha tomado autonomia e tinha colocado tudo sob o controle dele de novo. E eles, por não aceitar, começaram a disputar e brigar por mais direito no Egito. Após esse conflito, essa briga, o que acontece? Acontece a invasão dos povos Ixo. Quem eram os povos Ixo? Ixo foi o nome dado pelos egípcios como estrangeiro. Era povo que vinha da Ásia, era povo asiático. O que foi que esses povos Ixo fez? Ao ver o conflito entre os egípcios, o enfraquecimento do poder centralizado, eles aproveitaram para tomar o poder e dominar os egípcios. Vamos lá. Aproveitaram a situação e invadiram o Egito. O Egito permanece por cerca de 165 anos sob o domínio dos Ixo. E aqui, sob o domínio dos Ixo, a gente termina o Médio Império após a posse dos Ixo sobre os egípcios. E na terceira aula, vamos falar sobre o Novo Império. Vamos falar sobre o Novo Império e também vamos falar sobre a sua religiosidade, sua política, sua cultura e sua arte. Então, nós ficamos por aqui. Inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.